amigos! Hoje vamos iniciar a leitura do Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 2, no Santuário da Bênção, onde nosso espírito amigo André Luiz, já começa a desenvolver a sua partida, com a sua equipe, ao trabalho que ele vai elaborar. Então vamos à leitura. Na véspera da partida, o assistente Jerônimo conduziu-nos ao Santuário da Bênção, situada na zona dedicada ao serviço de auxílio, onde, segundo nos esclareceu, receberíamos a palavra de mentores iluminados, habitantes de regiões mais puras e mais felizes que a nossa. O orientador não desejava partir sem uma oração no santuário, o que fazia habitualmente antes de entregar-se aos trabalhos de assistência sob sua direta responsabilidade. À tardinha, pois, em virtude do programa delineado, encontrávamos nós todos em vastíssimo salão, singularmente disposto, onde grandes aparelhos elétricos se destacavam, ao fundo, atraindo-nos a atenção. A reduzida assembleia era seleta e distinta. A administração da casa não percebia mais que 20 expedicionários de cada vez, em razão do preceito, apenas 3 grupos de socorro, prestes a partirem a caminho das regiões inferiores, aproveitavam a oportunidade. O conjunto de 12, presidido por uma irmã de porte venerável, de nome Sembrônia, que se consagraria ao amparo dos asilos de crianças desprotegidas, o grupo chefiado por Nicanor, um assistente muito culto e digno, que se dedicaria por algum tempo à colaboração nas tarefas de assistência aos loucos de antigo hospício. E nós outros, os companheiros encarregados de auxiliar alguns amigos em processo de desencarnação, perfazíamos o total de 20 entidades. O instrutor Cornélio, diretor da instituição, atendido por um assessor, palestrava conosco, demonstrando simplicidade e fidalguia, magnanimidade e entendimento. Logo de início, em nossa administração, explicava-nos, procurávamos estabelecer o aproveitamento máximo do tempo com o mínimo de oportunidade. Para concretizar a providência, desde muito não recebemos indiscriminadamente os grupos socorristas. Reunimos os conjuntos de serviço de acordo com a situação a que se destinam. Em dia de recepção, aos que vão prestar serviço na crosta, não atendemos a colaboradores incumbidos de operar exclusivamente nas zonas de desencarnados, como sejam as estações purgatoriais e as que se classificam como francamente tenebrosas. Há que ordenar as palavras e selecioná-las, criando-se campo favorável aos nossos propósitos de serviço. A conservação cria o ambiente e coopera em definitivo para o êxito ou para a negação. Além disso, como esta casa é consagrada ao auxílio sublime dos nossos governantes, que habitam planos mais altos, não seria justo distrair a atenção e sim consolidar bases espirituais em todas as energias ao nosso alcance, em que possam aqueles governantes lançar os recursos que buscamos, compreendendo a extensão das tarefas por fazer e o respeito que devemos àqueles que nos ajudam. Somos de parecer que precisamos sanar os velhos desequilíbrios das intromissões verbais desnecessárias e muitas vezes perturbadoras e dissolventes. Muito interessante essa parte, porque nos elucida bem, a necessidade do silêncio diante
de qualquer trabalho espiritual. No preparo, na preparação, né, meus amados? Aqui está bem claro, né? Ele coloca bem assim, ó, desequilíbrios das intromissões verbais desnecessárias e muitas vezes perturbadoras e dissolventes. É aqueles assuntos que às vezes, né, tratamos antes do trabalho espiritual, achando que não tem problema nenhum. E aqui ele fala das conversas. Agora imagina os pensamentos, né? Porque nós temos na Gênesis, capítulo 14, onde Kardec coloca a fotografia do pensamento. Tudo aquilo que a gente pensa, né? Nós criamos em qualquer ambiente. Não importa se é na nossa casa ou na casa espírita, principalmente. Vamos continuar a leitura. Enquanto lhe ouvíamos as ponderações encantados, imprimiu um ligeiro intervalo as sentenças esclarecedoras e continuou. Aliás, o profeta enunciou há muitos séculos que a palavra dita a seu tempo é maçã de ouro em cesto de prata. Se estamos, portanto, verdadeiramente interessados na elevação, constitui-nos inalienável dever o conhecimento exato do valor do tempo, estimulando-lhe a preciosidade e definindo cada coisa e situação em lugar próprio, para que o verbo, potência divina, seja em nossas ações o colaborador do Pai. Vejam só, né? No compromisso que nós com a nossa mediunidade, né, no trabalho espiritual, temos. Então a gente tem que começar a cuidar um pouquinho, né, do verbo, como diz aqui, né? Que seja nossas ações o colaborador do Pai. O que quer dizer isso, né? Que nós precisamos estar unidos, conectados com o Senhor e cuidando, né, do verbo. Vamos prosseguir. Sorrimos satisfeitos. Nada é mais razoável e construtivo, opinou Sembrônia, a destacada orientadora que dirigia pela primeira vez a expedição de socorro aos órfãozinhos encarnados. Olha só, nem eles nos asilos estão desamparados, né? A providência divina se encarrega, né, do auxílio. Vamos lá. O dirigente do santuário, reconhecendo talvez como nos sentimos necessitados de esclarecimento quanto ao uso da palavra, prosseguiu. É lamentável se dê tão escassa atenção na crosta da terra o poder do verbo, atualmente tão desmoralizado entre os homens, nas mais respeitáveis instituições do mundo carnal. Segundo informes fidedignos das autoridades que nos regem, a metade do tempo é despendida inutilmente através de conversações ociosas e inoportunas. Isso referindo-nos somente às mais respeitáveis. Não se precatam nossos irmãos em humanidade de que o verbo está criando imagens vivas que se desenvolvem no terreno mental e que são projetadas, produzindo consequências boas ou más, segundo a sua origem. Essas formas naturalmente vivem e proliferam, e considerando-se a inferioridade dos desejos e aspirações das criaturas humanas, semelhantes criações temporárias não se destinam senão a serviços destruidores, através de atritos formidáveis, se bem que invisíveis. Vejam só, né? Que interessante esse parágrafo todo, que desenvolve, né, fala que se desenvolve no terreno mental, a que são projetadas. Imagina, né, o que ele nos coloca na questão da fala, né, meus amados, das conversações. Muito interessante essa parte aqui, de a gente fixar, estudar bem, né, e começar a manter, né, a nossa fala, o nosso verbo, né? Porque o que a gente fala é o que o coração está cheio. Então nós temos que cuidar muito, né, a nossa fala. Vamos lá. Notava-se claramente o interesse de suas definições, que suas definições despertavam
nos ouvintes. Em seguida, uma pausa mais longa, tornou cuidadoso. Toda conversação prepara acontecimentos de conformidade com a sua natureza, dentro das leis vibratórias que nos circundam por todos os lados. É uma força indireta de estranho e vigoroso poder, induzindo sempre aos objetivos velados de quem assume a direção intencional. Encarregados de assumir a chefia dessa casa, trouxemos instruções dos nossos mentores para suprimir todos os comentários tendentes à criação de elementos adversos aos júbilos da bênção divina. É por isso que, graças ao amor providencial de Jesus, temos conseguido a manutenção de um instituto em que os nossos mentores do mais alto se fazem sentir a ausência de qualquer palavra menos digna e a presença contínua de fatores verbais edificantes facilita a elaboração de formas sutis nas quais os orientadores divinos encontram acessórios para se adaptarem de algum modo às nossas necessidades da edificação comum. Olha só, né? Para que a gente possa estar mais em contato com o alto, né? Como a gente precisa de equilíbrio e disciplina no nosso verbo, no nosso falar, né? Então vejam só como esse fator é fundamental, inclusive até nos trabalhos espirituais, né, meus amados? Principalmente. Vamos lá, vamos continuar. Fez um gesto do ranador que se recorda de minudência importante e informou. Incitando o nosso trabalho modesto, experimentamos reações apreciáveis. Procurava-se então um santuário sem qualquer preparação íntima. Nossos amigos prosseguiam repetindo o cenário da crosta, em que os devotos procuram os templos como os negociantes buscam mercados. Devíamos administrar dons espirituais como quem dirige um armazém de vantagens fáceis ao personalismo inferior. Desde o primeiro dia, porém, amparados na delegação de competência que nos foi concedida, golpeamos fundo o velho hábito. Durante alguns dias, gastamos tempo ensinando a reverência devida ao Senhor, a necessidade da limpeza interna do pensamento e a abolição do feio costume de tentar o suborno da divindade com falaciosas promessas. E quando sentimos conscienciosamente que as lições estão findas, iniciamos a aplicação de medidas retificadoras. Registros vibratórios foram instalados, assinalando a natureza das palavras em movimento. Desde aí foi muito fácil identificar os infratores e barrar-lhes a entrada na câmara da iluminação, onde realizávamos nossas preces. Vejam só que coisa mais profunda. A observação que os mentores fazem, né, diante dos nossos velhos hábitos, como diz aqui, da maneira que a gente pensa, né, o que a gente gasta de tempo, né, e precisa da necessidade da limpeza interna do nosso pensamento. Por isso as preparações nas casas espíritas, aquelas orientações que recebemos de cuidar, né, o nosso pensamento, o nosso verbo. E quando entrarmos na casa espírita, estarmos conscientes que não estaremos dando tanto trabalho, né, meus amados, para os mentores, porque eles necessitam, né, muitas vezes fazer um trabalho em nós para que a gente possa estar preparado, né, para qualquer trabalho espiritual. Vamos prosseguir. Observando talvez que alguns de nós faziam certas considerações mentais, observou sorridente. Cremos desnecessária qualquer alusão ao imperativo dos pensamentos limpos. Quem busca uma casa especializada em abençoar não pode hospedar ideias de ódio ou maldição.
compreendemos prontamente a finalidade do ensino indireto e delicado e calamo-nos prevenidos quanto à necessidade de resguardar a mente contra as velhas sugestões do mal. Olha só, essa questão aqui, a mente contra as velhas sugestões do mal, porque naquilo que somos viciados, né? Volta e meia vem o pensamento daquilo, né? Aquelas sugestões que a gente às vezes recebe, né? Daquelas coisas que a gente não se dá conta, né? Que está sendo intuída a pensar e até não colaborar com aquele clima limpo que é, né, dentro das nossas casas espíritas, vamos dizer assim. E fora delas também, né? Como nós temos que cuidar essas sugestões do mal. Porque lá na questão do Livro dos Espíritos, a 545, quando Kardec pergunta aos mentores, né, sobre a influência que se recebe da espiritualidade, o que os mentores responderam a ele? Que de ordinário são eles que vos comandam, são eles que vos dominam, né? Então vejam bem como a gente tem que ter consciência dessa questão, né, meus amados? E fazer um estudo grande no nosso pensamento, limpar o nosso pensamento diariamente, né? Nesse momento que nós estamos atravessando, como é necessário nós estar em oração e pensando bem assim, atraindo os mentores, os nossos anjos de guarda, para que nos fortaleçam e que a gente possa vibrar nesse momento por todo o planeta, né? Vamos prosseguir. Desejando facilitarmos as expansões de alegria e cordialidade, Cornélio olhou fixadamente um grande relógio que apresentava simbolicamente no mostrador a caprichosa forma de um olho humano de grandes proporções, em que 2 raios luminosos indicavam as horas e os minutos, e falou em tono fraternal. Olha só. Teremos hoje, conforme notificação recebida há vários dias, a visita de um mensageiro de alta expressão hierárquica. Contudo, antes desse acontecimento excepcional, dispomos ainda de algum tempo, considerando o preço de amor que devemos aos que nos orientam do plano superior. Não convém emitir a nossa invocação de bênçãos, nem antes nem depois do horário estabelecido. Estejam, pois, à vontade os cooperadores. E fixando o olhar nos 3 encarregados de serviço, acrescentou após as reticências: enquanto me entendo particularmente com os chefes de missões, temos quase 1 hora para a troca de ideias construtivas. Cornélio passou a dirigir-se de modo confidencial aos nossos orientadores e, fracionados em grupinhos diversos, entabulamos conversações amigas. Atendemos os desejos do padre Hipólito, qual chamávamos à intimidade, apresentou-nos que o assistente Barcelos, da turma de servidores que se destinava à assistência aos loucos, fora ele dedicado professor no símbolo carnal, interessava-se carinhosamente pela psiquiatria sobre novos prismas. Por isso, né, meus amados, que a gente percebe que como mudou, né, essa área da psiquiatria, da doença mental, de uns anos para cá. Se modificou o tratamento com os pacientes, a gente percebe, né? Até uma coisa que nos esclarece muito, né, nessa questão da doença mental é os livros da Joana de Ângeles, né? Psicografada por Divaldo. Quanto esclarecimento se traz ali através de doenças mentais, né? Vamos lá, vamos continuar. Acolheu-me com fidalgo tratamento e, após as primeiras saudações, perguntou bondoso: é a primeira vez que integra uma expedição socorrista? De fato, esclareci, é a primeira. Tenho acompanhado diversas missões de auxílio na crosta, mas na condição de estudante, com reduzidas possibilidades de cooperação. Agora, porém, o assistente Jerônimo aceitou meu concurso e sigo alegremente.
Endereçou-me cativante olhar, no qual transparecia satisfação e surpresa, e observou: o trabalho beneficia sempre. Qualquer trabalho espiritual, né, meus amados, beneficia sempre. Interessado em seus informes e esclarecimentos, tornei humilde. Seguindo expedições de socorro como aprendiz, tive ensejo de visitar por mais de uma vez 2 antigos e grandes sanatórios de alienados do nosso país e vi, de perto, a extensão dos serviços reservados aos servos de boa vontade. Nessas casas de purificação e dor, as atividades de enfermagem aí são, a meu ver, das mais meritórias. Inegavelmente, concordou ele, prezando minha atenção, a loucura é um campo doloroso de redenção humana. Tenho motivos particulares para consagrar-me a esse setor da medicina espiritual. E assegurou-lhe que dificilmente encontraríamos noutra parte tantos dramas angustiosos e problemas tão complexos. É verdade. A gente não analisa o que se passa, né? Vamos dizer assim, no hospital espírita. Aquelas criaturas ali sendo atendidas, como a gente tem que orar também por essas pessoas. Tanto o corpo de pessoas que atendem, os médicos, as enfermeiros, né? As pessoas que estão ali fazendo a limpeza, a gente não avalia, né? O que eles passam também nos setores desses, como essas casas, né? Aí as atividades de enfermagem, como falam ali, são das mais meritórias. E é realmente, né? Essas criaturinhas têm que ter muita paciência, né? Vamos prosseguindo, né? E tem colhido muitos frutos novos decorrentes do seu esforço? Perguntei curioso. Essa é uma pergunta, né, que o André faz. Sim, venho arquivando confortadoras ilações nesse sentido, concluindo que, com exceção de raríssimos casos, todas as anomalias de ordem mental se derivam dos desequilíbrios da alma. Estamos longe de contar com um número suficiente de servidores treinados para socorrer eficazmente os encarcerados na cadeia das obsessões terríveis e amargurosas. É tão grande a quantidade de doentes nesse particular que não sobra outro recurso além da resignação. Continuamos desse modo a atender superficialmente, esperando acima de tudo da providência divina, nos casos de perseguição sistemática das entidades vingativas e cruéis do plano inacessível às percepções do homem vulgar. Temos invariavelmente uma tragédia iniciada no presente, com a imprevidência dos interessados, ou que vem do pretérito próximo ou remoto, através de pesados compromissos. Se os psiquiatras modernos penetrassem o segredo de semelhantes fatos, iniciariam a aplicação de nova terapêutica à base dos sentimentos cristãos, antes de qualquer recurso à hormonoterapia e à eletricidade. São recursos, né, que se usavam antigamente, de muito choque, né? E eram recursos que na época tinham, né? Não tinha, mas eu acredito que agora, né, depois de tantos anos, essa área da medicina já está mais avançada, né, meus irmãos? Vamos lá. Recordei o serviço de assistência a obsediados que acompanharam atentamente e aduzi. Examinei alguns casos torturantes de obsessão e possessão que me impressionaram, sobremaneira pela quase completa ligação mental entre os verdugos e as vítimas. Barcelo esboçou significativo gesto e acentuou: é a terrível história viva dos crimes cometidos em movimentação permanente. Os cúmplices e personagens desses dramas silenciosos e muitas vezes ignorados por outros homens, antecedendo os compassos no caminho da morte, tornam amedrontados ao convívio dos seus em face das sinistras consequências com que se defrontam além do túmulo. Imagina, né? Os crimes hediondos, o que não fazem, né? Vamos lá. Agarram-se
instintivamente a organização magnética dos companheiros encarnados, ainda na crosta, viciando-lhes os centros de força, relaxando os nervos e abreviando o processo de extinção do tônus vital, porque tem sede das mesmas companhias junto às quais se lançaram em pleno abismo. Exibem quadros tristes e escuros, onde se destaca a piedade de muitas almas redimidas que tornam do alto incompassivos gestos de intercessão e socorro urgente. É um caso assim de... Por isso que o pensamento, né, faz tudo, começa, né, porque pensar é criar. Por isso que nós temos que, né, cuidar muito. E aquele orar e vigiar do Cristo é fundamental, né, meus amados? Para não cairmos, né, nesses tipos de companhias espirituais. Imprimiu as considerações, ligeira pausa e prosseguiu. Entretanto, observo na atualidade, especialmente outro campo alusivo ao assunto, antes de minha volta ao plano espiritual, faminto de novas informações referente ao psiquismo da personalidade humana, examinei atento a doutrina de Freud, impressionado com as variações psicológicas dos caracteres juvenis sobre minha observação direta e apaixonado pela solução dos profundos enigmas que envolvem a criatura terrestre, encontrei na psicoanálise um mundo novo. Todavia, por mais que se estudasse a prodigiosa coleção dos defeitos, jamais alcancei a tranquilidade completa na investigação das causas no ciclo dos fenômenos em exame. Discípulo espontâneo e distante do eminente professor de Freiberg, somente aqui pude reconhecer os elos que lhe faltam ao sistema de positivação das origens de psicose e desequilíbrios diversos. Os complexos de inferioridade, o recalque, a libido, as imersões do subconsciente não constituem fatores adquiridos no curto espaço de uma existência terrestre, e sim característicos de personalidade egressa das experiências passadas. A subconsciência é de fato o porão dilatado de nossas lembranças, o repositório das emoções e desejos, impulsos e tendências que não se projetam na tela das realizações imediatas. No entanto, estende-se muito além da zona limitada de tempo em que se move um aparelho físico, representa a estratificação de todas as lutas com as aquisições mentais e emotivas que lhe foram consequências depois da utilização de vários corpos. Imagina, né? A gente vem trazendo, né, de outras vidas, tudo isso gravado no nosso espírito. E ao longo da nossa caminhada, né, de todas as coisas que vivemos, que fizemos, né, está o registro. E aí, essa é a melhor encarnação de todos nós, né, a última, né? E muitas coisas vão vindo à tona. E graças a essa doutrina de amor que nos ampara, que nos elucida, nós vamos, né, também através do trabalho espiritual, amenizando, né, essas formas que trazemos dentro de nós. Vamos prosseguir. Faltam, pois, as teorias de Sigmund Freud e seus continuadores, a noção dos princípios reencarnacionistas e o conhecimento da verdadeira localização dos distúrbios nervosos, cujo início muito raramente se verifica no campo biológico vulgar, mas quase que invariavelmente no corpo perispiritual pré-existente, portador de sérias perturbações congênitas em virtude das deficiências de natureza moral, cultivadas com desvairado apego pelo reencarnante, nas existências transcorridas, as psicoses do sexo, as tendências inatas à delinquência, tão bem estudadas por Lombroso, os desejos extravagantes e excentricidade, muitas vezes lamentável e perigosa, representam modalidades do patrimônio espiritual dos enfermos, patrimônio que ressurge de muito longe, em virtude da ignorância ou do relaxamento voluntário da personalidade em círculos desarmônicos. Olha bem, né, meus amados? Que maravilha nos traz
André Luiz nessa questão das doenças mentais, e aqui com vários nomes, né, de estudiosos que nós poderíamos também pesquisar, né? Tem muita coisa aqui que a gente pode aprofundar um pouquinho mais nesse momento, agora que a gente está com tempo, né? E buscar, né, esses nomes aí para ver os trabalhos que eles fizeram. Vamos prosseguir. Estabelecer-se entre nós uma pausa feliz que aproveitei atentamente, arregimentando raciocínios quanto ao assunto, considerando os argumentos construtivos que o assistente enunciara, em benefício da minha própria iluminação. Olha a preocupação do André, né? E nós aqui também, né? Toda essa questão aqui vai nos trazer benefícios, né? Para a gente se conhecer até um pouquinho melhor. Continuemos. Recordei meus escassos conhecimentos da doutrina freudiana e voltei mentalmente ao consultório, onde muitas vezes fora procurado por amigos atacados de estranhas e desconhecidas enfermidades mentais a se socorrer de minhas pobres noções de medicina. Não obstante minha carência de especialização em tal sentido. Eram maníacos, histéricos e esquizofrênicos, de variados matizes, em cujos cérebros ainda existia luz bastante para peregrinação através dos livros científicos. Havia devorado ensinamentos de Freud. Entretanto, se as teorias eram valiosas pelos elementos de análise, não ofereciam socorro algum substancial e efetivo ao doente. Descobriam a ferida sem trazer um bálsamo curativo. Indicavam o quisto doloroso, mas subtraíam o bisturi da intervenção benéfica. As explicações de Barcelos, por isso mesmo, se aproveitadas por médicos cristãos na crosta planetária, poderiam completar o trabalho de benemerência que a tese freudiana trouxera aos círculos acadêmicos. Antes, porém, que formulasse novas considerações íntimas, tornou ele. A gente se reporta aqui aos nossos psiquiatras espíritas, né? Como a gente tem conhecimento através da Associação Médico Espírita, né? Inclusive aqui do nosso estado, nós temos grandiosos trabalhos, né? De psiquiatras maravilhosos que estão aí, né? Estudando, inclusive, os livros de André Luiz e também os livros de Joana de Ângeles, né? A série psicológica. Vamos prosseguir. Tenho minhas atribuições junto aos desequilibrados mentais. Todavia, meu esforço maior ultimamente desdobra-se na região inspiracional dos médicos humanitários, para que os candidatos involuntários à perturbação sejam auxiliados a tempo. Depois de verificada a loucura propriamente dita, na maioria dos casos terminou o processo da desarmonia psíquica. Muito difícil conduzir à restauração perfeita aos alienados com ficha reconhecida, embora seja incessante a nossa batalha pelo restabelecimento integral da percentagem possível de enfermos. Antes do desequilíbrio completo, houve enorme período em que o socorro do psiquiatra poderia ter sido providencial e eficiente. Não será, portanto, um grande trabalho orientarmos indiretamente um médico bem intencionado, para que ele auxilie o provável alienado a tempo empregado, a palavra confortadora e o carinho restaurador? Incalculável número de pessoas permanece no campo carnal, tentando a solução dos seus profundos problemas relativos ao próprio ser, relacionando as conclusões dos tratadistas humanos, cujos pontos de vista divergem nos pormenores termos na espera de aperfeiçoamento terrestre. 5 classes de psicoses: as de natureza paranoica, perversa, mitomaníaca, ciclotímica, hiperemotiva, englobando, respectivamente, a mania das perseguições e o delírio de grandezas, os desequilíbrios e fraqueza da ordem moral.
A histeria e a mitomania, os ataques melancólicos e as fobias e crise de angústia. O interlocutor sorriu, fez uma pausa e continuou. Esta a definição científica dos nossos amigos que, como nós outros, antigamente só possuem recurso de diagnosticar e analisar nas minudências anatômicas, arabesco de ouro sobre a areia do Ceará, não tornaria o deserto menos árido. Assim, a terminologia brilhante sobre o quadro escuro do sofrimento, precisamos divulgar no mundo o conceito moralizador da personalidade congênita em processo de melhoria gradativa, espalhando enunciados novos que atravessem a zona de raciocínios falíveis do homem e lhe penetram o coração, restaurando-lhe a esperança no eterno futuro e revigorando-lhe o ser em suas bases essenciais. As noções reencarnacionistas renovarão a paisagem da vida na crosta da terra, conferindo à criatura não somente as armas com que deve guerrear os estados inferiores de si própria, mas também lhe fornecendo um remédio eficiente e salutar. Faz muitos séculos, afirmou Plotino, que toda a antiguidade aceitava como certa a doutrina de que, se a alma comete faltas, é compelida a espiá-las, padecendo em regiões tenebrosas, regressando em seguida a outros corpos, a fim de reiniciar suas provas. Falta, desse modo, lamentavelmente, aos nossos companheiros da humanidade, o conhecimento da transitoriedade do corpo físico, o da eternidade da vida, do débito contraído, do resgate necessário em experiências, recapitulações diversas. Vejam só, né? Essa nossa doutrina de amor que nos traz a clareza do espírito imortal, né? Dentro dos seus 5 fundamentos básicos, esclarecendo, né, a todos nós que abraçamos essa doutrina com muita clareza, né? Imagina futuramente quando alcançar toda a classe médica, porque é isso que está caminhando a nossa doutrina, né? Modificando, indo de encontro a essas criaturas que são tão materialistas, né? E mudando, né, a maneira de ver a sua vida e a vida dos seus pacientes também, né? Vamos prosseguir. Barcelo calara-se por instante enquanto eu lhe ponderava a extensão da competência. Com justificada razão possuía ele o título de assistente, porque não era um simples irmão auxiliador, mas profundo especialista no assunto a que se dedicara, fervoroso. A conversação dele varia por um curso rápido de psiquiatria, sob novo aspecto que me cabia aproveitar em benefício próprio para as tarefas marginais do serviço comum. Desejando traduzir minha admiração e contentamento, observei reconhecido. Ouvindo-lhes as recomendações, reconheço que o missionário do bem onde se encontra é sempre um semeador de luz. Ele, porém, pareceu não ouvir minha referência elogiosa e prosseguiu noutro tom após pausa. Essa é a qualidade de um espírito superior, né? Não dá muita bola para os elogios, né? Vamos lá. O meu amigo examinou alguns casos de obsessão entre agentes invisíveis e pacientes encarnados, impressionando-se com a imantação mental entre eles. Pisamos no momento outro solo. Referíamos as necessidades de esclarecimento dos homens perante os seus próprios companheiros de planos evolutivos, no círculo das recordações imprecisas, a se traduzirem por simpatia e antipatia. Vemos a paisagem das obsessões transferida ao campo carnal, onde a obediência às lembranças vagas e inatas, os homens e as mulheres, jungidos uns aos outros pelos laços de consanguinidade ou dos compromissos morais, se transformam em perseguidores e verdugos inconscientes entre si.
os antagonismos domésticos, os temperamentos aparentemente irreconciliáveis entre pais e filhos, esposos e esposas, parentes e irmãos, resultam dos choques sucessivos da subconsciência, conduzida a recapitulações retificadoras do pretérito distante. Vejam só que profundo isso aqui, quando temos, né, algum problema na família, de desafetos. E nós que já estamos nesse esclarecimento, temos que tomar muito cuidado para não cair nessa armadilha, né, meus amados? E fazer o possível para a reconciliação, né? Como diz no Evangelho, reconcilia-te com teu inimigo enquanto ele está, né, a caminho. Essa parte do Evangelho é de muita e profunda conscientização, né? Está lá, coisa linda. Vamos continuar. Congregados de novo na luta expiatória ou reparatória, as personagens dos dramas que se foram passam a sentir e ver na tela mental dentro de si mesmas situações complicadas e escabrosas de outra época, malgrado os contornos obscuros da reminiscência, carregando consigo fardos pesados da incompreensão, atualmente definidos por complexo de inferioridade, identificando em si questões e situações íntimas, inapressíveis aos demais. O espírito reencarnado que adquire recordações, não obstante menos precisas do próprio passado, candidata-se inelutavelmente à loucura. É nessa categoria, meu amigo, temos na crosta planetária uma percentuagem cada vez maior de possíveis alienados, requerendo o concurso de psiquiatras e neurologistas, que em seu turno se conservam em posições opostas à verdade, presos à continuação acadêmica e às rígidas convenções dos preceitos oficiais. Esses, em particular, são os pacientes que interessam de mais perto meus estudos pessoais. São as vítimas anônimas da ignorância do mundo, os infortunados absolutamente desentendidos que, de loucos insuficientes, prosseguem pouco a pouco a caminho do hospício ou do leito da enfermidade ignoradas. Então, só porque lhes faltam a água viva da compreensão e a luz mental que lhes revela a estrada da paciência e da tolerância, em favor da redenção própria. E são muitos semelhantes casos angustiosos? Indaguei por falta de argumentação à altura das considerações ouvidas. O assistente sorriu e esclareceu. Oh, meu caro, a extensão do sofrimento humano, neste sentido, confunde-se também com o infinito. Barcelos ia prosseguir, mas retiniu sonora uma campainha singular, convocando-nos aos preparativos da oração. Era preciso atender. Aqui encerramos o segundo capítulo. Obrigada pela atenção. Esse capítulo é bem tocante, né? Que a gente tem que ter com mais minúcias e aproveitar essa leitura. Até a próxima.